Sabia que existe um pecado que Deus considera tão grave que ele pessoalmente resiste a quem o pratica? Um pecado que derrubou anjos do céu e destruiu reis poderosos? Esse pecado é o orgulho. E o mais perigoso é que muitas vezes nem percebemos quando ele está em nosso coração. Hoje vou te mostrar exatamente o que a Bíblia fala sobre o orgulho, com versículos claros e histórias reais que vão abrir seus olhos. Prepare-se, porque essa mensagem pode mudar sua vida espiritual para sempre. Vamos começar entendendo o que é o orgulho segundo as Escrituras. A Bíblia não deixa dúvidas. O orgulho é uma das coisas que Deus mais detesta. Em Provérbios capítulo 8, versículo 13 está escrito: o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Perceba que Deus coloca o orgulho e a arrogância na mesma lista do mal e da perversidade. Mas por que Deus se opõe tanto ao orgulho? A resposta está em Tiago capítulo 4, versículo 6, que nos diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando somos orgulhosos, nós mesmos criamos uma barreira entre nós e Deus. É como se estivéssemos dizendo que não precisamos dele, que somos suficientes por nós mesmos. Agora deixa eu te contar uma história que ilustra perfeitamente isso. Você conhece a história do rei Nabucodonosor? Ele era o homem mais poderoso do mundo antigo, governava o maior império da época, mas o orgulho o destruiu. Em Daniel capítulo 4, versículo 30. A Bíblia registra as palavras dele: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ele esqueceu que tudo vinha de Deus. E sabe o que aconteceu? No mesmo instante, com essas palavras ainda na boca, ele foi humilhado, perdeu sua sanidade, foi expulso do convívio humano e viveu como um animal por 7 anos. Só quando reconheceu que Deus é quem governa sobre tudo, é que foi restaurado. A Bíblia nos ensina que o orgulho sempre leva à queda. Provérbios capítulo 16, versículo 18, é cristalino. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Não é uma possibilidade, é uma certeza. O orgulhoso vai cair. É só questão de tempo. Mas tem outro lado dessa história que é ainda mais sério. O orgulho foi exatamente o pecado que causou a queda de Lúcifer. Em Isaías capítulo 14, versículos 13 e 14, vemos o coração orgulhoso dele. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. Ele quis ser igual a Deus, e isso resultou na sua expulsão do céu. Então perceba, o orgulho não é apenas um defeito de personalidade. É o mesmo pecado que transformou um anjo de luz no inimigo de Deus. É gravíssimo. Agora você pode estar pensando: mas eu não sou tão orgulhoso assim. Deixa eu te mostrar como o orgulho pode ser sutil. Ele aparece quando nos comparamos com outros e nos achamos melhores. Jesus contou uma parábola justamente sobre isso em Lucas capítulo 18, versículos 11 e 12. Um fariseu orava assim: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ele achava que era especial, melhor que os outros. Mas Jesus disse que foi o outro homem, o cobrador de impostos, que humildemente pediu misericórdia, quem saiu justificado. E então Jesus concluiu em Lucas capítulo 18, versículo 14: qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. O orgulho também aparece quando não conseguimos aceitar a correção. Provérbios capítulo 13, versículo 10 diz: da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Pessoas orgulhosas estão sempre em conflito porque não aceitam estar erradas. E tem mais: o orgulho nos faz confiar em nós mesmos em vez de confiar em Deus. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 nos orienta: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Mas o orgulhoso faz o contrário, confia na própria sabedoria. Talvez a advertência mais direta sobre isso esteja em Provérbios capítulo 26, versículo 12. Tens visto um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há para o tolo do que para ele. É forte, mas é verdade. Quem se acha sábio demais está em perigo maior que um tolo. Agora, qual é o antídoto para o orgulho? A Bíblia é clara: humildade. Em Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4, Paulo escreve: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E o maior exemplo de humildade: o próprio Deus se fez homem, nasceu numa manjedoura, viveu uma vida simples e morreu numa cruz,
como um criminoso, tudo para nos salvar. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 8 nos chama a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pedro também nos ensina em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5: Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A humildade atrai a graça de Deus, enquanto o orgulho atrai resistência. Então, recapitulando o que a Bíblia diz sobre orgulho: Deus odeia orgulho porque ele nos separa dele. O orgulho sempre precede a queda. Foi o pecado original de Satanás. Manifesta-se de formas sutis no nosso dia a dia e só pode ser vencido pela humildade. A pergunta que fica é: como está o seu coração hoje? Você tem reconhecido que tudo o que você é e vem de Deus? Ou tem alguma área da sua vida onde o orgulho está te impedindo de crescer espiritualmente? Mateus capítulo 23, versículo 12 nos lembra: qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. A escolha é nossa. Podemos nos exaltar e ser humilhados por Deus, ou podemos nos humilhar e ser exaltados por Ele. Que possamos sempre lembrar das palavras de João Batista em João capítulo 3, versículo 30. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. Essa deve ser a postura do nosso coração diante de Deus. Se esse vídeo tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.